Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, com esta celebração damos início a esse tempo tão bonito e forte na vida da igreja, o tempo da Quaresma, que nos prepara para a celebração da Páscoa do Senhor. Iniciamos com um dia de jejum e abstinência. As práticas da Quaresma exteriores devem estar evidentemente relacionadas com aquilo que vai no nosso interior. Nós temos a missa com a imposição das cinzas, que são um sinal de que aqueles que recebemos as cinzas estamos dispostos a percorrer o itinerário quaresmal, que é um itinerário de conversão. Nós lembramos daquela palavra que está no livro do Gênesis, depois do pecado: lembra-te que és pó e ao pó tornarás. Então nós refletimos sobre o nosso nada, refletimos também sobre a situação em que nos encontramos, um mundo envolvido pelo pecado, somos pecadores, precisamos do perdão, da misericórdia de Deus, e também sabemos todos que vamos morrer. A morte, como nós a experimentamos, é consequência da desobediência, da não audiência, não escuta da palavra de Deus, que fez com que a humanidade trilhasse um caminho de soberba. E, portanto, nós precisamos da reconciliação. Mas o grande tema do período quaresmal é a conversão. E o sinal para receber essas cinzas, o sinal quer evocar exatamente essa disposição interior de nos aproximarmos de Deus, nos voltarmos para Deus, colocarmos o Evangelho no centro da nossa vida. Desde a primeira leitura nós vemos esse apelo. O texto é tirado do profeta Joel. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Fica claro isso que eu estava dizendo. Quer dizer, a prática exterior, o rasgar as vestes, as práticas penitenciais exteriores devem corresponder a essa prática interior, dessa disposição de colocar Deus no centro da nossa vida. Voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. E a convocação que nós vemos aqui no profeta Joel é geral, né? Chama todas as pessoas: congregai o povo, né? Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito. Todos somos indistintamente convocados para esse movimento quaresmal de conversão. No salmo que respondeu a essa leitura, e que é um salmo também penitencial, Salmo 50, 51, vocês viram que nós não tivemos o ato penitencial no momento que nós normalmente temos na missa, porque ele é experimentado na imposição das cinzas, após então a homilia. Mas neste salmo já temos aqui o caráter penitencial: misericórdia, Senhor, pois pecamos. Reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, mas ao mesmo tempo uma grande confiança no amor de Deus, na imensidão do vosso amor, purificai-me. E esse grande pedido: criai em mim um coração que seja puro. Se a primeira leitura falou: rasgai os vossos corações e não só as vestes, aqui vem o pedido: criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Quer dizer, uma vida realmente em harmonia com Deus. A segunda leitura de hoje, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, dá o tom de toda a Quaresma
e daquilo que a liturgia da igreja está nos pedindo. Somos embaixadores de Cristo. É Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É a voz não só de Paulo, mas de toda a liturgia da igreja. É a voz de todo o magistério da igreja, do Papa, dos bispos, de todos que estamos presidindo as celebrações. Somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É agora, meus irmãos, o tempo favorável, diz Paulo, é agora o dia da salvação. Não vamos perder esta oportunidade que Deus nos dá de uma caminhada na comunhão com Ele, reconciliados com Ele e com os irmãos. O Evangelho, Jesus nos dá a clara orientação do espírito que deve vigorar na Quaresma. Ele faz alusão a essas práticas penitenciais da Quaresma, que nós sempre lembramos: a oração, o jejum e a esmola. Mas Jesus adverte os seus discípulos no Sermão da Montanha e de todos os tempos, adverte sobre uma tentação humana muito comum. Quando nós fazemos alguma coisa boa, é quase que natural. Nós queremos que as pessoas reconheçam que nós fizemos uma coisa boa. Nós gostamos de receber um elogio, um aplauso, isso é muito humano, né? Mas, se nós fazemos o bem para sermos aplaudidos, é como diz Jesus, já recebeu a recompensa. Será essa a recompensa que você queria. Então, ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, né? Já receberam a sua recompensa, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Então, é preciso que a esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. É impressionante o número de vezes que nesse trecho do Evangelho Jesus fala do Pai. E teríamos mais um se os versículos não tivessem sido interrompidos, porque entre a fala sobre a esmola e a oração existe o ensinamento do Pai Nosso, que é a oração síntese de todo o Evangelho. Está nesse trecho também. Mas para não perder a unidade dos três temas da Quaresma, das três práticas penitenciais, então omitiu-se aqui. Em outro momento vai aparecer a oração do Pai Nosso. Mas então é impressionante como a conversão está toda ligada aqui ao Pai, ao reconhecimento de Deus como Pai. É diante do Pai que nós devemos viver a nossa Quaresma. É diante do Pai que nós devemos ter as nossas práticas penitenciais. A conversão verdadeira é caminhar configurados a Jesus na presença do Pai, buscando fazer a vontade do Pai. Por isso, a esmola é dada na presença do Pai. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos. Ao contrário, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. Esse quarto não é necessariamente o quarto físico, é o quarto do nosso coração, é o nosso recolhimento, é a nossa oração autêntica, verdadeira, que brota do coração. Orar é um ato de liberdade, assim como amar. Ninguém tem como obrigar alguém a orar ou a amar. São atos de vontade, de liberdade, de adesão. Por isso, esse convite a orar diante do Pai com autenticidade. E teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. A recompensa é a sua graça, é o seu amor, é a sua amizade, é a filiação que realmente nós experimentamos.
Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto, né? Para que os homens vejam que estão jejuando, já receberam a recompensa. Mas ao contrário, Jesus capricha aqui, né? Já que é a questão da aparência, então faça o contrário, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Então, meus queridos irmãos, percorramos esse itinerário quaresmal. Só tem sentido receber as cinzas, que é algo exterior, se realmente nós estivermos dispostos a caminhar na presença do Pai, né? Tudo que nós vamos fazer na quaresma deve ser na presença do Pai. Aí tem sentido a cinza. É um sinal de que eu estou aderindo a essa caminhada penitencial. Também, aqui no Brasil, desde os anos 60, a igreja, no tempo forte da quaresma que nos prepara para a celebração da Páscoa, ela celebra a campanha da fraternidade, que é um instrumento de evangelização importantíssimo da igreja no Brasil, e que tem tudo a ver com a quaresma. Não é um apêndice, não é um corpo estranho em relação à quaresma, porque a campanha da fraternidade mostra como esse compromisso da fraternidade deve ser concreto, na história, na comunidade, na sociedade. É São João quem diz na sua primeira carta: ninguém pode dizer que ama a Deus, a quem nós não vemos com os nossos olhos físicos, se não é capaz de amar o seu irmão. A fraternidade está diretamente ligada com o amor a Deus. Foi Jesus mesmo que, interrogado sobre o maior mandamento da lei, uniu os dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua vontade, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Daí deriva toda a lei e os profetas, disse Jesus, né? E Santo Agostinho, comentando essas passagens, tanto da primeira carta de São João, como essa colocação de Jesus, vai dizer que é claro que na ordem da importância, o mandamento a Deus vem em primeiro lugar. Mas na ordem da execução, o mandamento do amor ao próximo vem em primeiro lugar, porque ninguém pode mostrar que ama a Deus, a não ser através do amor ao próximo. Repito, como diz São João, quem diz que ama a Deus, a quem nós não vemos, mas não ama o próximo a quem vemos, é mentiroso, né? E o amor de Deus não está nele. E a campanha da fraternidade, então, ao longo desses anos, trouxe para a igreja no Brasil uma concretude no seu compromisso fraterno e social. E desde o ano 2000, ano em que celebramos o jubileu, né, da encarnação do Filho de Deus, passou-se a ter aqui no Brasil a experiência da campanha da fraternidade ecumênica. E mais ou menos então de 5 em 5 anos, a campanha da fraternidade tem esse caráter ecumênico. Ela é promovida não só pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas pelo CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Aquelas igrejas que têm em comum conosco a aceitação de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e a humanidade, como o Salvador. Aquelas igrejas que aceitam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade. Então, desde o ano 2000, estamos celebrando, de 5 em 5 anos, mais ou menos, uma campanha da fraternidade ecumênica. Esse ano de 2021, a campanha da fraternidade também é ecumênica. Vocês podem ver aqui, perto ali do altar de São José, justamente o cartaz da campanha da fraternidade, que estamos abrindo hoje, nesta quarta-feira de cinzas. Foi aberta hoje pela manhã, pela CNBB, e também o Papa Francisco enviou uma carta escrita para a igreja no Brasil a propósito desta campanha da fraternidade. E ali está claramente o lema: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. É um texto tirado da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. A carta aos Efésios tem 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, primeiro ao terceiro, são mais doutrinais.
apresentam o grande projeto de salvação de Deus, que o autor da carta aos Efésios chama de mistério. Começa com um louvor: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos cumulou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Nele, Ele nos elegeu, nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e imaculados, íntegros diante dEle no amor. É um hino maravilhoso que a igreja sempre reza na sua oração de vésperas, toda semana e sempre quando tem solenidades, esse hino que parece até com uma oração eucarística, com o prefácio de uma oração eucarística. Ele é trinitário e fala que tudo então converge para Cristo na força do Espírito que nos leva ao Pai. É um movimento da história da salvação, que é uma história de diálogo, Então essa primeira parte, até o capítulo 3º, fala justamente desse projeto de salvação de Deus, e que acaba destruindo o muro da separação que havia entre judeus e pagãos. Lá no templo de Jerusalém tinha um muro em que os pagãos não podiam, os gentios não podiam entrar na outra parte, que era só dos circuncidados, dos judeus. Com Jesus, toda a teologia paulina, esse muro foi destruído, e os pagãos têm acesso à salvação oferecida pela fé na graça em Jesus Cristo. Então é um texto belíssimo. A segunda parte, de capítulos 4 a 6, é uma parte mais exortativa, que fala da vivência prática cristã. Essa carta então traz o tema da unidade, traz o tema da paz, traz o tema da salvação. É grande inspiração para a campanha da fraternidade ecumênica desse ano de 2021. Outro texto, que também bíblico importante, é o que apareceu inclusive nesse canto do hino, que foi cantado aqui na entrada da missa, que é o episódio dos discípulos de Emaús. Jesus que entra no caminho com os discípulos que já iam desanimados, e começa um diálogo com eles. Jesus vai dialogando, partindo da realidade, perguntando o que eles estavam discutindo pelo caminho, parte da realidade, e ilumina essa realidade com as Sagradas Escrituras, começando por Moisés, passando por todos os profetas, vai mostrando todas as passagens da Escritura que falavam dele, Por isso que ele é a nossa paz, que trouxe a paz para todos, E eles então foram sentindo o coração aquecido, chegam a Emaús, entram na casa, partem o pão, ele é hospedado, abrem-se os olhos dos discípulos, e eles recobram a alegria, a esperança, a fé, e retornam, se tornam missionários, e vão se encontrar com os outros, e vão anunciar que viram Jesus ressuscitado, e se tornam então missionários do Evangelho. Então é outro texto que ilumina, onde Jesus nos ensina, como muitas outras passagens da Escritura, o diálogo. Não há evangelização sem diálogo. Evangelização não se faz por imposição. Toda a história da salvação é um diálogo salvífico, em que Deus tem a iniciativa de oferecer a sua graça, e o ser humano, com a sua liberdade sustentada pela graça, responde com a fé. Então, esse é outro texto importante. Nós podíamos multiplicar, por exemplo, o texto da Samaritana, é outro texto, vários outros, que falam de Jesus como aquele que nos ensina o diálogo. Então esse é o tema da campanha da fraternidade, não como foi dito às vezes em alguns lugares de forma polêmica. A nota da CNBB esclarece claramente o que realmente a campanha da fraternidade pretende e quais são realmente os alcances e limites da sua proposta. Para quem depois quiser ter esclarecimento sobre isso, pode consultar o site da nossa paróquia, porque essa nota da CNBB está lá. Também o nosso jornal Fermento, pode consultar o site, tem matérias sobre a campanha da fraternidade, sem entrar em polêmica nenhuma, apresentando concretamente a proposta da campanha da fraternidade, na verdade, sem deturpações, sem falsas informações. Nós estamos num tempo muito polarizado, polarização ideológica, e por isso também de muito fundamentalismo, de muito fanatismo, de notícias falsas, de intolerância, de violência. Por isso é que essa campanha da fraternidade é muito oportuna, porque ela vem chamar atenção para o diálogo. Diálogo não é a mesma coisa que relativismo, não significa abrir mão da verdade, é a verdade na caridade e a caridade com a verdade. Só tem medo do diálogo quem não tem identidade, quem não tem convicções. Quem tem convicções, quem tem identidade,
aceita o diálogo sereno, tranquilo, onde a verdade aparece cercada pela caridade. Essa é a proposta da igreja, essa é a proposta da unidade. Uma unidade que não é relativismo, mas uma unidade fundada na verdade e na caridade. A inspiração, inclusive, para o tema da campanha da fraternidade, fraternidade, diálogo, né, compromisso de amor, é tirada de um texto de São João Paulo II, a encíclica que ele escreveu sobre o empenho ecumênico da Igreja Católica em 1995, né? Ut unum sint, é uma citação do Evangelho de São João, capítulo 17, que todos sejam um, é a palavra do Cristo. E ali, São João Paulo II diz claramente que o diálogo é um compromisso de amor. Então foi inspirado em São João Paulo II que se escolheu o tema, e inspirado na carta aos Efésios se escolheu o lema. Que nós possamos viver essa campanha da fraternidade sem dar ouvidos a essas vozes que querem provocar divisão, que querem perturbar o ecumenismo e que querem reduzir a campanha da fraternidade a temas que ela não está tratando. O que ela está tratando é justamente do combate à violência e à intolerância. E a polêmica é só um testemunho mostrando que realmente a violência e essa polêmica precisam ser superadas através do amor e do diálogo. Então, mais uma vez, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Cristo é nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.